Para mim é uma honra que não tem tamanho estar aqui hoje falando algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Antes de mais nada, meu nome é Emanuel, para quem não conhece. Eu sou pastor da igreja Comunidade Cristã Ruach HaKodesh, ali em Itaipava. E nós estamos aqui adorando ao Senhor junto com vocês. Para nós, não sei quanto a vocês, mas para nós é uma alegria e uma honra muito grande quando a gente vem aqui. Nós moramos ali em Itaipava e para vir até aqui são 900 e poucos quilômetros. E nós não medimos esforços para estar aqui junto com os irmãos. Só não estamos quando não dá mesmo, não tem jeito. Mas quando o Senhor proporciona para estarmos aqui junto com vocês, para nós o nosso coração transborda de alegria. E eu queria agradecer por vocês nos receberem tão bem, né? Eu estou aqui com a minha esposa, a pastora Geise, estou aqui com o diácono Fernando, a diaconisa Rosângela, viemos nós 4. E eu estava ali sentado, né, ouvindo as palavras, e eu falei assim: Senhor, ainda bem que eu vou pregar antes da pastora Ana Regina. Porque se eu pregar, né? Se eu pregar depois vai ser covardia. Aí de repente chega a pastora Ana Regina: você deixa eu trocar o horário contigo? Vou fazer o quê, né, irmão? Amém. Mas amém. E aí eu estava sentado ali ouvindo as palavras, né? Pastor Charles, pastor Gilvando, apóstolo Gilvando. E Deus vai sempre complementando alguma coisa. E eu estava sentado ali, eu estava lembrando quando o pastor João Heleno, usado por Deus, foi lá encontrar com a gente numa outra denominação. E ele nos trouxe um dia para fazer esse seminário aqui em 2015. E eu estava sentado aqui, né, não era aqui nesse lugar, mas era num outro lugar onde fazia os seminários. E eu estava sentado ali ouvindo as palavras e eu falava assim: Senhor, eu não sei se eu vou alcançar um dia, chegar nesse ponto de estar pregando, de estar palestrando. E eu sei que quando eu estava sentado ali naquele lugar, ouvindo as palavras, e ele falou comigo assim: lembra daquele dia que você estava sentado ouvindo as palavras, e agora eu vou te colocar no lugar para você pregar para eles. Submissão, autoridade, atrai o valor da honra, irmãos. A palavra que o apóstolo Gilvando deixou comigo para pregar é sobre o valor da honra. E eu sentado lá na minha casa, desculpa porque eu sou chorão, tá, irmãos? O pessoal de Itaipava já me conhece, já sabe como é que eu sou, mas vocês ainda não me viram pregar, é a primeira vez. E eu estava sentado lá no meu computador, e aí, quando eu vi esse tema, eu falei: meu Deus, o que eu vou dizer sobre isso? O valor da honra. Foi quando Deus começou a me fazer lembrar de como eu aprendi aqui neste lugar com o apóstolo Gilvando o que é honra, e a dar honra a quem tem honra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O texto que a gente vai ler, o pastor Charles até colocou ele na tela, ele falou assim: misericórdia, Senhor, o pastor Charles vai pregar o que eu vou pregar. Falei: não deixa ele falar nada que eu vou falar não, Senhor, para ele agora. Obrigado. Falei: Senhor, tem misericórdia. Se ele pregar o que eu prego, o que eu vou pregar depois? Romanos capítulo 13, versículo 7 a 8, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém,
a não ser o amor de Deus, amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E eu venho de uma época da minha vida onde eu trabalhava com comércio financeiro, né? Já trabalhei com fiscalização de tributos, e essa palavra bateu bem certinho na minha origem, porque muitas vezes a gente não consegue distinguir a diferença de preço e valor. A gente muitas vezes confunde o que é preço e o que é valor. E o que o Senhor me pediu para trazer para os irmãos, e entenda, irmãos, que primeiro, quando a gente está pregando aqui, Ele fala sempre conosco, Ele falou comigo, e pela misericórdia eu estou trazendo esse recado aqui para os irmãos. Qual seria a diferença entre preço e valor? E aí eu fui, pela minha formação financeira, eu fui no Sebrae. O que o Sebrae fala sobre preço e valor, né? Tem um lugar melhor para você saber sobre preço e valor? Claro, tem a Bíblia. Mas no mundo financeiro, o Sebrae fala sobre isso. E tem um outro também, um investidor muito conhecido, chamado Warren Buffett. Ele fala sobre preço e fala sobre valor. E a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana com o Senhor. O Sebrae diz assim: preço é a quantia em dinheiro que paga por um determinado produto ou serviço. Valor é o que é atribuído ao seu produto e o que ele proporciona para o cliente. Aí esse Warren Buffett, que é um investidor, ele diz assim: preço é o que você paga e valor é o que você recebe. E tem muita gente confundindo, né? Principalmente no reino de Deus, preço com valor, né? Eu fui meditar na palavra e fui vendo que preço é algo natural que vai acontecer no nosso mundo físico, no nosso corpo físico. Muitas vezes a gente vai ter que pagar um preço, e esse preço vai exigir de nós um esforço físico. Mas o valor é algo sobrenatural, que vai mexer na sua intimidade com Deus, que vai talvez quebrar a sua base que você construiu durante tanto tempo. E Deus muitas vezes Ele faz isso conosco. Ele nos permite passar por uma fase da nossa vida onde são construídos prédios, onde são construídas casas. Mas Ele diz assim: isso aí você construiu com o seu preço. Você não empregou valor nenhum. E aí o que Ele faz? Ele olha para nós e diz assim: você realmente quer descobrir o que é o valor? A pergunta que Deus faz para nós hoje, se eu pudesse, né, colocar isso para nós, você quer descobrir o que tem valor? Se você quiser descobrir o que tem valor, muitas vezes você vai ter que destruir aquilo que foi construído em outra base que não foi em Jesus. A Bíblia fala que nós temos em Cristo a nossa base, a base da nossa fé. E muitas vezes eu tiro por mim, porque eu construí a minha fé baseada em algo que tinha preço, mas não tinha valor. Eu fiquei numa denominação muitos anos atrás, durante 23 anos da minha vida. Você imagina, você durante 23 anos achando que está construindo a sua vida numa base que é de Deus, que vem do Senhor. Aí de repente você descobre que aqueles 23 anos foram construídos numa base totalmente fora da palavra, totalmente fora da vontade de Deus. E aí quantas vezes eu me vi perguntando para Deus assim: por que, Senhor? O Senhor me permitiu ter tanto esforço para construir uma vida de 23 anos dentro de uma igreja, para agora descobrir que tudo aquilo que eu construí estava errado. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Você construiu isso pensando no seu preço, porque você, aí Ele aponta para mim, não tinha valor.
Quantas vezes a gente constrói a nossa vida sem valor algum, irmãos? Quantas vezes a gente constrói a nossa vida achando que está fazendo uma grande coisa, mas a gente na verdade está fugindo daquilo que é o processo de Deus na nossa vida. Toda vez que a gente pensa, né? Eu estou pagando um preço para estar aqui. Se você estiver pagando um preço para estar aqui na igreja, significa que você ainda não descobriu o que tem valor. Deus precisa às vezes te levar no deserto para te mostrar que o prédio da sua vida estava construído numa base errada. E muitas vezes a gente demora anos para poder se convencer de que nós estávamos apenas atrás de alguma coisa que tem preço, mas não tem valor. E quando Deus olha para nós e diz assim, isso tudo estava errado, meu filho. Se você realmente quiser descobrir o que tem valor, você vai fazer a pergunta para Deus assim, o que eu tenho que fazer? Você está preparado para ouvir a resposta de Deus para você? Porque muitas vezes a gente está a fim de pagar um preço, mas não quer pagar uma vida de valor, não quer ter uma vida de valor. E a resposta de Deus muitas vezes para nós vai dizer assim, derruba tudo, coloca tudo no chão, porque você construiu a sua vida numa base que não tinha nada a ver comigo, diz o Senhor. Você construiu a sua vida naquilo que você tinha interesse, e não naquilo que era o meu interesse. Você nunca me perguntou qual era a minha vontade para a tua vida. Eu trabalhei durante alguns anos como fiscal de tributos, e na parte também de comércio exterior. Mas eu nunca perguntei para Deus se era a vontade dEle para a minha vida. Fiz faculdade de economia, fiz MBA em comércio exterior, e eu falei assim, agora eu vou ganhar dinheiro. E aí Deus falou comigo assim, agora eu vou te mostrar o que eu quero para você. Derrubou o meu edifício. O edifício que estava construindo para ser algo importante para mim. Onde eu ia ter a minha segurança financeira, onde eu ia poder proteger a minha família. Deus falou assim, mas não é nada disso que eu quero para você. Eu deixei você fazer a tua vontade, agora você vai ter que deixar eu fazer a minha vontade para você. E sabe como é que ele falou isso para mim? Num dia que eu estava vendo um filme, chamado Desafiando Gigantes. Onde no meio de uma cena do filme eu escuto a seguinte frase, até quando você vai continuar mentindo? Parei o filme, voltei, toquei de novo a fita. Não é possível, será que tem essa frase no filme? E aí passei a cena, não tinha a frase. Continuei vendo o filme, daqui a pouco de novo a mesma frase. Até quando você vai continuar mentindo para mim? Parei de novo a fita, falei, não é possível, ou eu estou ficando maluco, ou tem alguém aqui em casa falando comigo. Fui olhar nos quartos, ver se tinha alguém, não tinha ninguém, irmãos. Continuei vendo o filme, e ele muda a frase e diz assim, se você continuar mentindo para mim, eu não vou poder te usar. E aí, irmão, se você estiver ainda naquela onda de achar que você tem que ter um preço, e você não tiver a mínima intenção de ouvir o que Deus tem para você, você nunca vai descobrir a diferença entre preço e valor. Preço é algo corriqueiro, natural. Valor é um legado. O que Deus quer fazer conosco é deixar um legado no nosso coração, para que isso não fique parado em nós, mas passe para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, para o lugar onde a gente vive. Deus não se importa só com você, entenda isso. Deus quer atingir a todos que estão ao seu redor. Deus quer movimentar tudo que está ao seu redor. E para isso Ele precisa que você entenda a diferença entre preço e valor. Se você demorar muito a não entender isso, Deus vai procurar outra pessoa que entenda. Minha esposa várias vezes falava para mim assim, será que você não está entendendo o recado de Deus para você não? Porque toda vez que você não entende o valor de Deus para você,
você faz com que todos ao seu redor sofram. Não é só você que sofre, todos ao nosso redor sofrem junto conosco. E ela falava assim para mim: aprende rápido, pelo amor de Deus, aprende rápido. E aí eu sentado ali naquele lugar, o Senhor fala comigo assim: demorou muito, meu filho, para você entender. Nós estamos em 2023. Ele falou comigo em 2015. Ainda demorou 8 anos para eu tentar entender que a gente não é nada sem a presença do Espírito Santo em nós. Não sou eu que falo aqui, irmãos, mas é o Espírito Santo que está falando com você através da minha boca. Nós somos só instrumentos do Senhor. Mas se eu não souber diferenciar preço de valor, nós nunca teremos a nítida noção do que é o valor da honra. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, fazer com que a gente descubra o valor da honra que só existe quando nós estamos em Cristo Jesus. Não se paga o preço sem antes ter um propósito. Muitas vezes a gente quer pagar um preço, mas não tem propósito nenhum naquilo que você está pagando. Muitas vezes você quer ter um esforço, mas por que você está fazendo esse esforço? Ah, não sei. Isso não existe, irmãos. Para você pagar um preço, para você ter um esforço, você precisa saber antes o propósito. Deus, Ele é especialista nisso. Ele muitas vezes vai te mostrar o final, mas nunca Ele vai te mostrar qual vai ser o processo até você chegar ao final. Mas Ele te mostra. Em 2009, eu nem fazia parte da igreja aqui. Eu fui no seminário lá em Londrina, no Paraná. E lá em Londrina, eu participei das aulas, e uma das aulas já terminou, eu fui para casa, para o hotel dormir, e eu sonhei. Eu não vou contar o sonho para você, mas eu vou contar uma parte do sonho. Eu estava me vendo dentro de um helicóptero. Como se eu estivesse vendo de fora, e eu me via dentro do helicóptero. E aí dentro do helicóptero eu me via com mais 5 pessoas, e eu olhava, e a gente estava indo numa direção, fazer alguma coisa, fazer uma aquisição, e aí Deus falou para mim assim: olha só o que vai acontecer. E eu consegui ler o pensamento, meu pensamento dentro do helicóptero, meu próprio pensamento. E o meu pensamento dentro do helicóptero era o seguinte: como é que eu cheguei até aqui? E aí Deus falava comigo dentro do helicóptero: você não sabe como você chegou aqui, mas lembre-se de onde você saiu. Ter valor, irmãos, não quer dizer que você não vai ter problemas na caminhada. Ter valor é saber que Deus te tirou daquele lugar e vai te colocar aonde que Ele quiser, se você permitir que Ele faça isso. E aí eu olhava dentro do helicóptero, eu me via com o cabelo branquinho. E naquela época eu ainda tinha cabelo preto. Aí. Está quase chegando, está quase chegando. O propósito vem antes do preço a se pagar, irmãos. Deus vai te revelar, vai te mostrar onde você pode chegar, mas Ele nunca vai te revelar o processo. Todo preço que se paga por qualquer coisa, sem ter um valor como base, será somente um esforço que não vai gerar frutos. Você pode ser a melhor pessoa da igreja, você pode ser o cara mais esforçado, mas se você está fazendo isso sem saber por que está fazendo, você não vai gerar fruto. Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Deus quer saber que árvore você é, qual fruto você está dando, como é que tem sido a sua vida com Ele. Porque vir à igreja é muito fácil, irmãos. Sentar aqui é muito fácil.
Eu achava até que era difícil vir aqui pregar, e é difícil. Mas você pode conseguir. Agora, por que você está fazendo isso? Deus quer gerar no seu coração um desejo de fazer Ele sorrir. Deus, quando olha para você, qual é a atitude de Deus para você? Ele fica sério. Ou Ele sorri, dizendo assim: ali vai um filho meu, uma filha minha, fazendo a minha vontade. Aquele que tem somente preço, está debaixo da doutrina de Satanás. Mas aquele que descobriu o valor da honra, está debaixo da doutrina de Deus. Você sabia que você pode estar dentro da igreja e estar sendo manipulado pela doutrina de Satanás? Muitas vezes você pensa assim: mas pastor, que negócio é esse? Existe uma coisa que Satanás nunca vai fazer: submissão à autoridade. Ele nunca vai fazer isso, porque ele se rebelou com aquele que tinha maior autoridade sobre ele. Diz a palavra que ele era o querubim da guarda, e estava lá, colado com Deus. Mas de repente, ele quis ser igual a Deus. Eu não preciso obedecer mais ordem nenhuma. Eu não preciso mais fazer nada, porque eu sou melhor do que ele. Essa era a verdade. Quando a gente está na igreja, irmãos, e às vezes, muitas das vezes, vem orientações da nossa liderança sobre nós, muitas vezes a nossa vontade é não cumprir. Por que vem essa vontade? Para que a gente não cumpra as orientações da nossa liderança? Sabe por quê? Porque Satanás está tentando implantar dentro do seu coração a doutrina dele. Mas se você para e pede ao Espírito Santo: Senhor, se revela a mim, você começa a quebrar todo o poder de Satanás e começa a dar valor a que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Inicia-se então um processo que não é fácil, mas para que você saiba qual é o valor da honra, é preciso que você se submeta. A palavra de Deus diz que se nós esperarmos só pelo preço, ou melhor, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dessa vida. Mas se você muda o seu estilo de vida, muda o seu jeito de ser, se submete à vontade de Deus, você começa a colher os frutos daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você quer ser uma bênção? Sim ou não? Então seja. Ser tu uma bênção. Faz a vontade do Senhor. Não existe ser bênção se você não estiver fazendo a vontade de Deus na sua vida. O que é fazer a vontade de Deus na sua vida? É muitas vezes saber ouvir a voz do seu líder, do seu pastor, do apóstolo, da pastora. Porque muitas vezes a gente não consegue de imediato distinguir a voz do Espírito Santo. Existem muitas vozes que falam ao nosso redor. Pelo menos 3. A sua vontade, a sua voz, a voz do diabo e a voz de Deus. Muitas vezes vai ser difícil você distinguir, mas o Espírito Santo usa os treinadores, os pastores, para nos treinar, aguçar os nossos ouvidos, para saber ouvir quem é que está falando conosco. Deus está usando, irmãos, pessoas que estão sobre nós. E eu vim descobrir o que é submissão à autoridade quando eu entrei neste lugar. Quando eu me submeti à vontade. Quando eu dei ouvidos à voz do Senhor. Porque senão você nunca vai saber o que é valor. E muito menos vai saber o que é valor da honra. Quando você... obrigado. Quando você só dá valor, ao preço, o preço pode até mudar a sua situação, mas o valor, ele muda a sua vida. Na parábola do jovem rico,
está lá em Mateus 19, do 16 ao 30. Esse jovem rico chega para Jesus e começa a discursar com Jesus ali, conversar com ele. Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala alguns mandamentos. Ele diz assim: isso eu já faço tudo. O que estava o coração dele? Estava cheio de quê? Orgulho. O orgulhoso, ele nunca vai saber qual é o valor da honra. Mas eu já faço tudo. E Jesus, conhecendo, diz a palavra assim, e conhecendo o seu coração, Jesus olha para ele e diz assim: então vai lá e vende tudo que é teu, e dá aos pobres e me segue. Nessa hora, diz a palavra que o semblante dele caiu. Sabe o que ele estava fazendo? Analisando o preço. Mas ele não tinha a mínima noção do valor do que Jesus ia fazer na vida dele. Você acha realmente que Jesus vai abandonar alguém que abandona tudo por ele? Não vai nunca, irmão. Qual é o seu medo? Não pagar a conta de luz amanhã? Jesus pode cobrir a sua conta de luz. É não ter saúde? Jesus pode te dar saúde. Jesus pode fazer qualquer coisa. Não coloque limites no poder de Deus na sua vida. Sabe por que a gente não recebe mais coisas do Senhor? É porque nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Deus quer fazer algo na sua vida, mas você precisa largar o preço de lado. Larga o preço de lado e começa a descobrir com o Senhor qual é o valor da honra que Ele tem para nós. Honra, então eu entendo que honra não é qualquer coisa senão um princípio. Mas o que é um princípio? E aí eu fui buscar, no Google o que é um princípio. É que serve de base para alguma coisa. É a causa primeira. É a raiz. Não adianta você querer construir algo na sua vida sem antes você descobrir a primeira causa, a causa do que você quer construir. A raiz. A gente aprendeu aqui com o apóstolo, que libertação é para quem quer. Não vou falar de libertação não, apóstolo. Mas a gente aprende que libertação é para quem quer. E muitas vezes a gente apresenta Jesus para determinadas pessoas, mas elas não querem. Porque vai ter que quebrar tudo que foi construído de errado e construir tudo de novo. Dá muito trabalho. Não dá trabalho? E a gente não quer ter trabalho, a gente quer que caia do céu. Senhor, joga aqui no meu colo. Deixa descer. Só que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus só vai entrar na sua vida quando a coisa for impossível. Quando não tiver mais jeito. E aí vai acontecer algo que você vai entender. Você vai precisar ter fé, confiança de esperar em Deus. Mas só descobre isso quem descobre o valor que Jesus tem. Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta íntegra, virtuosa, corajosa. Outro dia eu ouvi um negócio lá na igreja de Itaipava que eu falei assim: Senhor, tem misericórdia. Será que eu estou muito errado? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: a igreja de vocês é muito certinha. Não, eu pensei que fosse outra coisa, Quase que eu falei assim: poxa vida, o que deve ter de errado, na igreja, para a pessoa me chamar para falar sobre isso? É porque a igreja de vocês é muito certinha, não dá para ficar aqui. Aí eu te pergunto, Jesus em algum momento era errado? Ou ele ensinava a cada um de nós fazer as coisas certas? Jesus olha para nós e diz assim: se tua mão te faz pecar, você vai lá e coloca um band-aid. É assim que ele fala?
Coloca uns esparadrapo aí e vem com a mão assim mesmo. Jesus olha para nós e diz assim: se tua mão te faz pecar, arranca. Não estou mandando ninguém arrancar a mão não, pelo amor de Deus, irmãos. Mas Jesus está dizendo, se alguma coisa te faz pecar, tira ela da sua vida. Mas a gente prefere construir a nossa vida em algo errado, do que descobrir o valor que tem servir a Jesus. E você vai entender por que eu estou falando isso. O valor da honra é um propósito que estabelece um princípio. Romanos 13, que nós lemos agora, versículo 7, diz assim: deem a cada um o que ele é devido. E aí no final ele vai dizer assim: se honra, honra. Eu aprendi com o apóstolo, numa frase que ele falou para mim uma vez. Ele dizia assim: dá honra a quem tem honra. Eu nunca mais esqueci isso. E desde então, irmãos, eu sei o quanto Deus tem lutado para me transformar em uma pessoa que tem valor de honra. Mas o pastor Emanuel é melhor do que você? Eu não acabei de dizer para você que em 2015 eu estava sentado ouvindo as palestras? E quando eu sentei ali, ele falou assim: sabe onde eu estou te colocando? Eu estou te colocando no lugar para pregar para essas pessoas, porque um dia você se submeteu à minha autoridade, deixando que eu trabalhasse em você no processo de libertação. Dá honra a quem tem honra. Quando o apóstolo me ensinou isso, no início, a minha mente não captou tudo. Tem coisas que às vezes o apóstolo fala que você de início, você fica assim: meu Deus, como que ele chegou a essa revelação? Por que Deus não falou isso comigo? Não é assim, mãe? Aí você vai remoendo. Sabe aquela situação da vaca? Que a vaca come o estrume não, a capim. E ele vai lá remoendo aquele capim, remoendo aquele capim, remoendo aquele capim, até aquilo ser absorvido pelo organismo dela. Muitas vezes a gente vai ouvir coisas que no primeiro momento vai ser algo que vai ser terrível para nós. Emanuel, você é mentiroso. Será que você pode parar de ser mentiroso? Não foi um choque para mim? Se você continuar mentindo, eu não vou poder te usar. E muitas vezes é um choque para nós. Deus usa às vezes os pastores, o apóstolo, a pastora, para falar conosco: você é assim, você está entendendo? E aí você fica pensando assim: mas será que eu sou mesmo? Será que eu sou desse jeito? Tem coisas que às vezes eu falo na igreja, né? Falo assim: pô, vocês lembram como é que eu fazia assim, assim, assim? Aí os mais antigos falam: lembro. Ou seja, está todo mundo te observando. Não pense que não tem ninguém te vendo, não. Está todo mundo te vendo. Mas o que vai fazer diferença? É se você vai continuar com o preço, ou se você vai buscar o valor. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Para que o valor da honra seja gerado em você e em mim, precisa de pelo menos duas coisas. Não é difícil não, duas coisas, ó. Duas coisas só. Jesus também falou uma certa vez assim, né? Vocês querem ir para o reino dos céus? Vocês têm que fazer duas coisas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai entrar no reino dos céus. É fácil? Quando o Senhor falou comigo assim, você tem que fazer duas coisas. Qual é a primeira coisa? Você precisa ter um coração ensinável. Se você não tiver um coração ensinável, nada disso vai acontecer na sua vida. Você vai continuar pagando o preço. Aí eu pergunto mais uma vez para você: até quando você vai querer continuar pagando o preço? Sabe o que Deus tem para nós, irmãos? Ele tem um valor que excede todo entendimento.
é muito mais além do que aquilo que você possa pedir ou imaginar. Deus tem muito mais para você. Mas você precisa ter um coração ensinável. Você precisa dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Quebra o vaso. Me coloca na roda de novo. E me faz um vaso novo, de honra dessa vez, Senhor. Eu cheguei aqui na sexta-feira, né? Nós viemos de Itaipava. Cheguei aqui 7h30. E aí estava começando o seminário. O apóstolo veio e começou o seminário. Eu fechei meus olhos. Na hora que eu fecho meus olhos, tinha uma imagem aqui, lembra que tinha uma imagem aqui de um leão? E quando eu fecho os olhos, eu vejo aquela imagem do leão. Mas só que eu vejo o leão pulando da tela. Ué, coisa esquisita. E de repente eu vejo 3 tronos aqui. Pula o primeiro leão, ele senta no meio, no trono do meio. Pula o segundo leão e ele senta aqui no trono do canto de cá. E eu falei, está faltando um trono. E de repente pula um leão de fogo e senta aqui no terceiro trono aqui. E eu falei com o apóstolo, eles estão lá até agora, eles estão aqui até agora. Observando cada um de nós. Sabe para onde ele está observando para você? Dentro do seu coração. E ele está enxergando se você realmente tem um coração ensinável ou não. Se você vai permitir que ele faça um processo de transformação na sua vida. Porque Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Existe uma perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nós. Isso se resume no valor. Deus quer que nós venhamos a descobrir esse valor. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Antes de eu vir para cá, pastor, eu preciso fazer uma deferência, né? Deus usou um outro pastor lá em Itaipava para me disciplinar também. Olha como é que Deus é bom, irmãos. Quando eu disse para ele assim, Senhor, eu não quero mais ser mentiroso. Você me tira dessa categoria aí? Eu não quero mais ser mentiroso, não. E ele me apresentou um pastor que era de libertação também, olha que coisa. Eu soube que existia um pastor em Petrópolis, que já faleceu, mas que ele fazia libertação e fazia quebra de maldição. Eu falei, eu vou procurar esse homem. Eu não sabia nada disso, nada. E eu achei ele, achei a casa dele. Fui lá, bati na porta dele. Eu vim aqui conhecer o Senhor. Entrei na sala dele. Na sala eu fiquei, sentado no sofá. E ele pregou para mim 4 horas seguidas. No primeiro dia que eu encontrei com ele. Irmãos, aquele homem foi usado por Deus de uma forma para quebrar o meu eu. Ele pregava para mim, apontando para mim assim, quase que me enforcando. Mas a vontade que eu tinha era de pular no pescoço dele. Por que esse homem está gritando comigo? Se eu não fiz nada. Deus precisava quebrar o velho Emanuel. Muitas vezes Deus vai precisar quebrar você no meio, assim, ó. Mas não quer dizer que Ele vai te deixar quebrado. Ele vai te colocar na roda de novo e vai te fazer como um vaso de honra. Vocês sabem aquela história do vaso com cera ou sem cera? O pessoal de Itaipava já está cansado de ouvir essa história. Não sei se aqui vocês já sabem essa história. Existe um vaso com cera e um vaso sem cera. O vaso com cera era vendido pelos mercadores no mercado que tinha. A pessoa chegava e comprava, eu queria comprar esse vaso. Ah, muito bem, pode levar para casa. E você olhava assim, aparentemente o vaso não tinha nada. Quando chegava em casa, você ia jogar o líquido escorria. Aí ele voltava lá na feira. Tu vendeu um vaso quebrado. Me dá outro vaso aí. Aí ele sabia que aquele cara não podia enganar mais. Então pegava um vaso bom e entregava. Mas pergunto para você uma coisa. Você acha que ele jogava aquele vaso fora? Pegava o vaso, uma cera grossa, passava a cera grossa no vaso de novo e botava para vender de novo. Aí acontecia de novo a mesma história.
E aí ele chegava, a pessoa que comprou dizia assim: ó, agora eu quero um vaso sem cera, que eu quero ver o vaso. Deus quer olhar para você e não quer ver máscara nenhuma, não quer ver cera nenhuma em você. Ele quer enxergar as suas dificuldades, Ele quer enxergar os seus problemas, Ele quer ver aonde está a rachadura, para que Ele possa quebrar tudo. Deixa Deus quebrar tudo, irmão, porque Ele quer te fazer de novo. Mas para isso precisa descer à casa do oleiro, não é isso que diz a palavra? E eu desci à casa do oleiro. Humilhação. Às vezes a gente tem que passar por alguma humilhação. Um coração ensinável vai suportar a humilhação. Vai ser doloroso, vai ser com dificuldade, mas vai suportar a humilhação. É o primeiro item que a pessoa que quer ter o valor de honra precisa ter. Ser um coração ensinável. Portanto, entendemos que sem submissão à autoridade é impossível gerar o valor de honra. É impossível. Se você não se submeter à vontade de Deus, é impossível gerar um valor de honra. A segunda coisa que você precisa ter é fé / confiança. Se você for olhar no original, fé é a mesma palavra de confiança. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem, que não se veem. Então, fé é certeza e convicção daquilo que eu não estou vendo. E muitas vezes a gente quer construir algo com Deus, e Deus é sobrenatural, Deus é espírito. A gente quer construir algo com Deus usando por base coisas físicas, que eu consigo pegar. Não é assim que funciona. Se você quer construir algo de valor da honra com Deus, você precisa ter um coração ensinável e precisa ter confiança nele, de que tudo que está acontecendo com você tem um propósito, vai gerar um valor. Mesmo que não tenhamos nada concreto nas mãos, mas se houver fé e confiança verdadeira, será gerado em nós o valor da honra. E aí eu trago 3 exemplos de pessoas que foram geradas nelas o valor da honra. Primeiro personagem que eu trago é Moisés. Moisés era um homem pesado de língua, um homem com uma vida dura, uma vida difícil. Apesar dele ser um dos maiorais lá do Egito, Deus escolheu aquele homem para salvar 2,5 milhões de pessoas. Às vezes você não tem noção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você não sabe a quantidade de pessoas que vão ser salvas através da sua vida. Mas Deus está te dizendo nessa noite aqui que você precisa deixar o preço de lado e fazer com que no seu coração seja gerado o valor de honra, como foi gerado no coração de Moisés. Deus escolheu Moisés para realizar uma grande missão. Porém, Deus precisava gerar em Moisés o valor da honra. Para onde Ele leva Moisés? Para o deserto. Às vezes o deserto você está passando, você está reclamando dele. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você está dizendo assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar de aprendizado. Deixa Deus te ensinar e colocar no seu coração o valor da honra, para que quando você for colocar num lugar mais alto, você saiba de onde você saiu. Deus quer gerar isso no seu coração. Quando temos um propósito, não importa o preço que será pago, pois o que importa verdadeiramente é o valor. Às vezes você está pagando um preço que para você está sendo alto, mas existe alguém que pagou um preço ainda mais alto por você. Quando o propósito estabeleceu-se no interior de Moisés, nada o impediu de realizar a obra de Deus, nem Faraó, porque ele sabia a quem ele estava servindo.
Deus te ama de tal forma que Ele quer fazer ser gerado no seu coração, para que você saiba a quem você serve. Você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Ele está aqui hoje te falando isso mais uma vez. Você não foi feito por um preço, você foi feito por um valor, porque você tem valor para Deus. Características que foram geradas em Moisés: submissão. Senhor, eu vou para o deserto. Fé. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me falando, mesmo sem entender, mas eu vou fazer. E ele foi lá e fez, e Deus agiu na vida dele. O que aconteceu? Libertou 2,5 milhões de pessoas. Às vezes tem uma nação para ser liberta só pela sua atitude. Olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Olha para a areia. Você pode contar quantos grãos de areia estão ali? Às vezes Deus quer fazer você como fez com Ele. Pai de multidões. Deus quer gerar isso nessa igreja, na sua vida. É com você, irmão. É com você, minha irmã. Às vezes você pode pensar assim: ah, não está falando comigo não. É contigo mesmo. É com você mesmo. É comigo mesmo. Assume o seu papel de filho de Deus, de filha de Deus, para que Ele possa gerar valor na sua vida. Tem gente que só tem preço. Mas eu acredito que a partir desse congresso, dessa conferência, vai ser gerado valor, pessoas de valor nesse lugar. Segunda pessoa que o Senhor me fez lembrar foi sobre Davi. Já foi falado sobre Davi aqui. Davi, da mesma forma que Moisés foi chamado pelo Senhor para salvar a nação de Israel, para que ela se reconciliasse com Deus. Era perfeito? Como eu e você não somos perfeitos, cheio de defeitos, mas a gente tem que tirar esse complexo de inferioridade dentro de nós, irmãos. A gente está muito cheio de complexo de inferioridade. Se nós temos um Deus que é um Deus todo-poderoso e eu sou filho dele, irmão, quem vai me aguentar? Quem que vai te aguentar? O diabo não tem como te parar se Deus não mandar. E Deus está dizendo para você nessa noite: você pode fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Primeiro se submeta a Ele, deixa Ele gerar valor em você. Deus sempre gerará valor dentro de homens que se submetem a Ele, para que estes homens possam realizar grandes tarefas. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Ele foi escolhido muito novo, mas precisava ser preparado para ter dentro dele o valor da honra. Aquilo que eu disse no início: Deus pode até te mostrar o final, mas Ele nunca vai te mostrar o processo. E o que vai gerar valor de honra dentro de você não é a primeira impressão que você teve, mas é o processo da sua caminhada com Deus. Andar com Deus, irmãos, ouvir a voz de Deus, saber o que Deus quer, isso é algo que vai levar tempo, mas você precisa começar hoje. Se você ainda não começou, comece hoje. Deixe Deus mudar a sua vida, de dentro para fora. Não é uma transformação de roupa, você entende? Teve uma época da minha vida que eu andava de terno e gravata. Misericórdia. Hoje, eu não preciso estar de terno e gravata para saber a quem eu sirvo. Porque Deus muda o interior, Ele não quer mudar só o seu exterior. Se você tiver que vir com terno e gravata, amém, mas primeiro mude aqui dentro. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra aí no teu interior.
Todas as dificuldades pelas quais passamos têm o intuito de nos lapidar para chegarmos ao valor da honra. E por último, eu acho que vocês já sabem de que eu vou falar. O último exemplo de valor de honra chama-se Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. O exemplo de Jesus é o maior de todos para nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se entregou. Sabe o que vai gerar valor de honra dentro de você? É a sua entrega. Não é a sua resistência. Quando Deus olha para nós e vê resistência dentro do nosso coração, quem que Ele vê? Ele vê Jesus? Ele vê Lúcifer, que resistiu à autoridade dele. Mas quando você se entrega ao processo, diz assim: Senhor, eis-me aqui. Ele começa a transformar a nossa vida de tal forma que Ele consiga começar a enxergar o seu Filho em você. O preço foi a morte de Jesus. O valor foi salvar a sua vida e te transformar no Filho de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica pensando: Senhor, eu sou muito falho, eu não consigo chegar à imagem e semelhança de Deus. Mas eu te pergunto, o que foi colocado lá no Éden? Lá no Éden, quando eu e você fomos criados pela Trindade, diz a palavra que eles disseram assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembra que eu disse que para ser criado um valor precisa de uma raiz? Sabe qual é a sua raiz? A sua raiz é a raiz do céu, não é a raiz da terra. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus hoje está te lembrando: você é sim a imagem e semelhança de Deus. Mas isso precisa ser resgatado em nós, o valor da honra, de entender que Deus olhou para nós e disse assim: você tem valor, você tem valor. Tem um louvor, né, que fala isso. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus quer se mover na sua vida, irmão. Mas você precisa voltar à raiz, voltar ao primeiro amor, voltar à presença do Senhor. Ele quer gerar algo de valor dentro de você. Mas para isso Ele precisa enxergar Jesus em você. O propósito de Deus aqui nesse seminário é gerar o valor chamado Yeshua HaMashiach na sua vida. Jesus o Messias. Ah, então quer dizer que eu vou ser perfeito? Não, irmão. Perfeito só existe um. Mas Ele quer te levar para um lugar de perfeição, que é na presença de Deus. Jesus venceu o diabo por nós, demonstrando para nós o valor que temos para Ele. O valor da atitude de Jesus não foi passageiro, mas é algo eterno e poderoso. É tão eterno e tão poderoso que está chegando até você aqui nesse dia. Ano de 2023, nós estamos falando de Jesus novamente para você, para te lembrar que Ele é eterno e poderoso e pode fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer gerar valor em você. O nosso inimigo, ele quer fazer o contrário. Ele quer dizer para você que você não vale nada, que você não tem valor algum, que você não presta. Mas Jesus está dizendo: se você se arrepender dos seus pecados, se você se submeter à minha vontade, Jesus disse, eu vou te levar ao primeiro amor de novo. Vai ser gerado em nós de novo o amor de Deus. O amor de Deus que excede todo entendimento, que ultrapassa todos os limites.
E Ele vai te Ele vai te levar a fazer coisas que você nem imagina que você pode fazer. Eu nem imaginava, irmãos, estar aqui pregando para vocês. Eu não imaginava ser um pastor. Eu nem imaginava que Deus poderia fazer isso com um cara tão ruim como eu. Mas Ele falou assim, olha, se você se submeter, se você parar de mentir, se você me ouvir, eu vou gerar valor dentro da tua vida. Sabe qual é o valor que é gerado dentro de nós? Yeshua HaMashiach, Ele é a pedra preciosa de grande valor que você está encontrando novamente aqui nesse lugar. Deus está te dando um terreno. Deus está te dando um terreno onde tem um tesouro escondido. E esse tesouro tem uma pérola de grande valor que chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar maldição em bênção. Não existe maldição que Deus não possa transformar em bênção. Não existe. Não existe nada impossível para Deus. Deus te pergunta hoje, existe algo impossível para mim na sua vida? Nada é impossível para Deus. Deus pode gerar valor. Finalmente Jesus nos fez entender o valor da honra a partir do momento quando decidiu obedecer ao Pai, honrando em todo momento, mesmo sendo um alto preço pago por Ele. A pastora falou muito bem aqui das mulheres, né? Obedecer. Mas isso não serve só para mulher não, irmão. Serve para homem também, serve para criança também, serve para adolescente também, serve para jovem também. Obediência atrai o olhar de Deus para nós. Deus olha para aquele que é obediente, sabe quem que é? Sabe aquela coisa que Deus está falando assim, Deus está procurando, Deus está olhando para ver se acha alguém. E o que atrai o olhar de Deus? Obediência. Deus quer ver em você a obediência necessária para se deixar lapidar pelo Espírito Santo. O exemplo de Jesus foi dado a nós para que da mesma forma que Jesus foi, por amor de Deus, à cruz, nós também nos deixemos ir à cruz por Ele. Jesus disse assim, ó, se você quer vir após mim, quer vir após Jesus, todos querem vir após Jesus. Mas tem uma condição. Tem uma condição. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Deixe o seu eu de lado. O nosso eu não vale de nada, irmãos, diante da vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não existe libertação sem o processo de Deus na nossa vida. Não existe libertação verdadeira sem passar pelo processo da cruz. Não existe. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Tem muitos querendo seguir a Jesus, mas quando Jesus fala do processo, o semblante cai. Vira as costas e vai embora. Mas sabe quem é que vai ter realmente o valor da honra? É quem nega-se a si mesmo, pegue a sua cruz e segue a Jesus. É esse que vai receber o valor da honra. E aí aquilo que nós lemos lá, a quem honra, honra. O apóstolo ensinou para nós. Se você honra a Deus, se submetendo ao processo dele, a mesma honra com a qual você honrou a Deus, essa mesma honra retorna para você um dia. Sabe por quê? Deus não é devedor de ninguém. Deus não vai deixar de te pagar. Deus não é caloteiro. Deus não vai dar cheque sem fundo. Se você o honrar, vai chegar um momento onde Ele vai honrar você também. Ele vai te dar aquilo que você está plantando hoje.
Sabe aquela história? Não dá para você colher laranja se você está plantando limão. O que você tem plantado no seu relacionamento com Deus? Deus está buscando pessoas para se relacionar. Por que Deus quer isso, irmãos? Para a gente terminar. Porque Deus quer realizar algo divino na sua vida. Tem um propósito que Deus quer realizar. O propósito de Deus é criar uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Se o valor de honra for gerado no seu interior, você vai fazer parte dessa família de Deus. E você vai poder um dia dizer assim: valeu a pena passar por todo esse processo para chegar um dia e encontrar com Jesus. Você imagina como é que vai ser glorioso o dia que você passar por aquele portão? Tem um jovem lá da igreja que ouve essas pregações minha doida assim, né? E ele fala assim, ó: eu não quero nem saber que lugar da mesa que eu vou sentar, eu quero é estar lá. Eu não quero saber que se eu vou sentar no último lugar da mesa, eu quero estar dentro. Se eu estiver dentro, está tudo certo. Deus quer que todos nós estejamos sentados naquela mesa um dia com Ele. E eu quero mais, eu quero ir lá no colo de Jesus, dar um beijo no rosto dele. Eu quero encontrar com o meu Pai, eu quero encontrar com o Espírito Santo. E eles estão aqui hoje, aproveite a presença deles nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus!